Povo de Israel para ajudar no período dos reis e diz, através da boca do profeta: espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Vamos pedir a orientação de Deus. Amém. Deus possa orientar esse estudo. Pai amado, Pai bendito, Deus soberano, Pai. A Tua palavra diz, Pai, que se o Senhor não vigiar, em vão vigia a sentinela. Se não for o Senhor a trabalhar, a ajudar, a estar à frente, em vão trabalham aqueles que edificam, Senhor. Eis-nos aqui, meu Pai. Eu me coloco diante das Tuas mãos, Senhor, para que esse trabalho todo, Pai, como foi do início até agora, e continue sendo para a Tua glória, Senhor. Que a Tua palavra flua, Senhor, conforme o Teu querer e a Tua vontade, meu Pai. Em o nome de Jesus. Meus amados irmãos, de repente, muitas pessoas podem até não ter visto o agir de Deus na sua vida. De repente, pode ter pessoas que nunca viram um milagre efetivamente na sua vida. Mas nós podemos, mesmo quem não observou o milagre ainda, nós podemos observar a grandeza de Deus e a perfeição de Deus. Eu costumo fazer isso quando as coisas não acontecem bem. Eu olho para o céu e vejo a grandeza do universo, das estrelas, o sol, como Deus criou tudo perfeito. E o homem tenta sempre distorcer aquilo que é perfeito. Existem as teorias do evolucionismo e a própria ciência já se debruçou sobre evidências e formou um ramo chamado o criacionismo científico. Porque a gente fala criacionismo, o pessoal pensa que é religião já, está falando de religião. Não é. Por que o evolucionismo não se firmou como uma tese e como uma teoria? De repente muitos vão dizer, não se firmou porque não conseguiu se comprovar. Não é só por causa disso, porque existem evidências científicas que apontam para algo que foi criado e não veio de uma evolução. É simplesmente por isso. Deus fez tudo perfeito, como começou, quando a gente lê em Gênesis. Deus criou cada coisa, fez separação, luz da noite, colocou o homem e descansou. Deus fez o homem para no jardim, tudo perfeito, tudo abundante. O homem não precisava fazer nada. Era o descanso de Deus, era o jardim. Ali, e só tinha que fazer uma coisa: estar debaixo da sua palavra. E a palavra de Deus era: não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. Adão passou isso para Eva e inclusive disse para não se aproximar da árvore. E Eva foi se aproximando da árvore. A tal ponto que o maligno caído, depois de ter se multiplicado o seu comércio, depois de lá no reino de Deus, o egoísmo, a cobiça ter entrado naquele que é o anjo de luz, e ele tentou multiplicar o seu comércio contra Deus, e Deus o jogou nesta terra, e o mal caiu nesta terra. E aí a Eva se aproximou daquilo que não poderia ter sido feito. E aí ela, com a sua astúcia, aquela serpente com uma figura maligna, disse para Eva tudo ao contrário que Deus diz. Deus diz que podia comer de tudo. A serpente diz: é certo que Deus falou que você não pode comer de tudo isso aqui? Ela falou: não, eu só não posso comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. E ela falou: porque Deus disse que eu vou morrer, nós vamos morrer, o pecado vai entrar por meio de nós. E a serpente falou: não, Deus falou que vai morrer? Não, é certo que não morrerás. Por quê? Olha a sabedoria diabólica que sempre se levanta contra o conhecimento de Deus. Porque o dia que você comer, os seus olhos vão se abrir, e como Deus vocês serão. Ou seja, chamou Deus de mentiroso e ainda jogou assim: Deus não está tão preocupado com o bem de vocês, não. Ele está escondendo algo grandioso de vocês. E o homem passou a assumir uma postura de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Adão participou disso e Deus disse: maldita é a terra por tua causa. E realmente, como Valmira falou, no mundo nós passamos por aflições, mas nós temos que ter bom ânimo, porque Jesus restituiu aquilo que tínhamos originalmente lá no jardim. Espiritualmente falando, sim, porque quando Deus vira, o homem vai ter que viver da fadiga daquilo que produz a terra. E em Jesus, se você buscar, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Um vai ter que se fadigar e o outro confiar. Em Jesus, Deus restaura isso. Isso mostra que tudo estava no controle de Deus.
Deus sabia da fraqueza do homem, Deus sabia que o homem era passivo de queda, mas ele já tinha providenciado, como diz em Apocalipse, que o Cordeiro morreu desde antes da fundação do mundo. Já estava no plano de Deus, porque Deus tinha um grande propósito, suprema grandeza do seu propósito, a saber, convergir as coisas que estão na terra, nos céus, para quem? Para Cristo. Então Deus sabia, de repente o homem tinha que cair para nós experimentarmos esse amor. Eu não sei, estou aqui especulando, não posso afirmar, mas Deus é perfeito. Esse povo de Israel, ele cometeu um grande erro. Ele trocou Deus por coisas vãs. Porque a mente absorve, acha que eu tenho conhecimento, eu acho que não é bem assim. Se alimentar é se sustentar. Se sustentar do conhecimento é confiar no seu braço. É achar que o homem pode viver uma utopia, viver a parte do Criador. Todas as coisas subsistem nele, como viveremos longe dele? Ele é vida. Ele não tem a vida, ele é vida. Amém. Então o povo caiu no erro, aqui também, desobedecer a palavra de Deus, foi escravo. Talvez essa situação que o povo de Israel passou só não foi pior do que a perseguição do nazismo. Essa aqui foi a primeira destruição do templo de Salomão. Foi devastador. As famílias foram separadas. E Deus conclama o reino celestial a observar uma cena que muitas das vezes nós de repente olhamos assim, não, eu não vou trocar Deus por coisas vãs. Mas muitas das vezes nós desprotegemos uma área da nossa vida por achar assim, eu acho, tudo bem que a palavra é assim, mas eu acho que vai ser melhor assim. E acabamos de sair da cobertura de Deus. E este mundo, como não é perfeito, os problemas não virem. E os problemas, para nós superarmos, para nós termos bom ânimo, é debaixo da palavra que nos fortalece. E Jesus conclama e diz, uma cena de horror e uma cena que ia deixar estupefato. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai estupefato, diz o Senhor. 2 males cometeu o meu povo. 2 males cometeu o meu povo. Olha a graça de Deus aqui. De repente, às vezes, a gente acha que Deus, errei, nós não somos perfeitos. A começar de mim. Paulo diz, dos pecadores eu sou o maior. E às vezes a gente acha e tenta colocar assim, se você errar, você perdeu. Deus está assim para você agora. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus é o Deus de toda graça. Nós vemos a graça aqui, o meu povo. Conforme diz lá em João, que diz, eu conheço as minhas ovelhas e cabe a mim trazer elas. Mesmo que estão afastados de mim, são minhas ovelhas. Amém. Ezequiel 34 diz, o Senhor soberano Deus assim diz, eu conheço as minhas ovelhas e eu cuidarei delas. Amém. Tudo bem que a uns ele diz, apartai de mim, nunca vos conheci. A outra ele diz, vocês são do diabo. Mas quem é de Deus, Deus não muda. Amém. Sempre será ovelha. Por mais que erre, Deus não tira a sua bondade. O homem pode mentir, o homem pode mudar de ideia, o homem pode voltar atrás. Mas Deus não muda o seu amor para conosco. Porque ele diz aqui no versículo 9, portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com filhos de vossos filhos pleitearei. Eu vou pleitear com vocês, com a sua próxima geração e com a geração da sua geração. Mesmo que vocês virem as costas para mim, porque naquela época não tinha o espírito do seu filho dentro de nós, o povo se desviava mesmo deliberadamente, mas mesmo assim Deus não tira o seu amor. Porque ele diz, eu vou pleitear, eu vou requerer, eu vou pleitear, eu vou demandar em juízo, nem que seja a base do juízo, vocês são o meu povo. E ele diz o seguinte, 2 mais, deixaram o manancial de águas vivas. Esse manancial de águas vivas tipifica quem? Jesus. Tipifica Jesus. É Jesus aqui no Antigo Testamento. Jesus falou no João 7, quem tem sede, vinde a mim, e bebei. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Esse manancial de águas vivas é o próprio Jesus aqui tipificado. Nessa época era uma sabedoria oculta. Os judeus não sabiam, mas Paulo revela essa sabedoria. E eles cavaram cisternas, rotas que não retêm. Quando nós fugimos da palavra de Deus, nós trabalhamos, e o resultado é que tudo se esvai. Vai com o sopro, vai com os problemas, a ansiedade vem, o medo vem,
tudo se abala, a casa vai à ruína, porque deixou o manancial de águas vivas, deixou a ressurreição e a vida. E nós queremos mostrar a vocês uma passagem, como esse manancial de águas vivas altera qualquer situação. E aqui tem uma experiência, que é a experiência da conversão do líder da igreja de Jerusalém, que é Pedro. E esse capítulo é conhecido como a grande pesca, a pesca maravilhosa. Como Jesus age, o tremendo agir do Senhor. Aconteceu... Qual livro? Perdão, estou vendo como é que eu esqueço das coisas? Lucas 5, 1. Lucas 5, 1. Obrigado, pastor. Memória ruim de Deus. Não sei o que é isso, não. Lucas 5, 1. Aconteceu que ao apertaram a multidão para ouvir a palavra de Deus. As pessoas não só corriam atrás de Jesus por causa dos milagres. As pessoas tinham sede de ouvir uma palavra e eles corriam atrás de Jesus. Devia ser maravilhoso ouvir Jesus pregando. Os evangelhos dizem que Jesus pregava como quem tinha autoridade. Devia ser espetacular. Uma vez ele virou para um paralítico e disse: os teus pecados estão perdoados. E as pessoas arrazoavam. Por quê? Porque ninguém sabe o que está aqui. É muito fácil dizer os seus pecados estão perdoados. Aliás, transformar um coração é a coisa mais difícil. Mas dizer os teus pecados estão perdoados, se você não conhece o coração, ninguém está vendo. E aí Jesus, sabendo que estava arrazoando ele, falou assim: o que é mais fácil? Perdoar os pecados ou dizer agora a ele, levanta-te e anda? Eu imagino que os fariseus devem ficar assim, ele não vai dizer isso. E ele, com toda a confiança e autoridade, gente, na palavra que não falha, ele diz: levanta-te e anda, na frente daqueles que arrazoavam com ele. Isso é tremendo. Jesus pregava quando era menino, as pessoas ficaram maravilhadas com a sabedoria do ensinamento dele, e as pessoas se apertavam. Às vezes quando eu vou, sempre vou para ver o Réveillon, a queima dos fogos na Praia Grande, como as pessoas se apertam para aquele momento. Eu imagino essa cena das pessoas correndo atrás de Jesus só para ouvir uma palavra. E ele chegando na praia, versículo 2 a 3, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhes que afastasse um pouco da praia. Assentando-se, ensinava do barco as multidões. Aqui é uma cena, apesar de curta, mas esses versículos dizem muita coisa. Aqui era uma cena trágica, aqui era uma cena de fracasso, aqui era uma cena que realmente aqueles pescadores deviam estar totalmente frustrados, porque os pescadores, Jesus chegando na praia, a cena é essa: Jesus chegando na praia, os pescadores havendo desembarcado, os pescadores tendo desembarcado, foi uma cena contínua. O que eles fizeram? Lavavam as redes. E aí Jesus chegou e pediu o barco para pregar. Ou seja, o normal de uma pescaria é eles desembarcarem e separar os peixes. Era rir, era brincar, era ficar contente, olha o que nós conseguimos, era separar, era começar a negociar o ganha-pão deles, para pagar os impostos, para sustentar a família deles. Era isso. Depois de uma grande luta, a noite toda, depois de uma grande labuta, você quer o quê? Desfrutar do seu trabalho, ver os frutos do seu trabalho. Não, eles pularam justamente já para o encerramento de mãos vazias, lavando as redes, porque para não apodrecer as redes, na pescaria tem que se lavar, para a rede não se apodrecer. E Jesus sabia, porque aquela cena era uma cena de fracasso, e Jesus usa o fracasso, Jesus usa aquele barco. Jesus sabia, tudo estava no controle. Aquilo era um fracasso patente, tanto para a multidão, quanto para quem estava pescando. Mas Jesus não era um fracasso, Jesus era uma oportunidade. E ele pegou aquele barco e pediu para se afastar, e eu vou usar o barco de Simão para ensinar as multidões. Tem que ensinar. Primeiro a palavra, nós não podemos inverter. O problema é que muitas vezes a gente não quer nem sequer ouvir o ensino da palavra. Às vezes nós queremos ouvir aquilo que nós queremos ouvir. Às vezes nós queremos ouvir... Cara, minha esposa, já me falaram isso, que às vezes as pessoas gostam daquele negócio da profecia. E a minha esposa mostrou uma pessoa falando: estou afim de ir para aquela igreja que o pastor bate no chão e diz: eis que te digo.
Não que eu não acredito em profecia, mas a maior profecia é isso aqui. Amém. Essa aqui é a maior profecia. E as pessoas às vezes querem correr atrás do oba-oba e não da palavra de Deus. Tinha que primeiro pregar. Primeiro prega a palavra, depois pratica sobre a palavra e depois aguarda o milagre. É simples. Só que muitas das vezes nós até ouvimos a palavra, mas erramos em não praticar. Quantas vezes eu também assumo essa culpa também, que não pratico. Eu perco as oportunidades de ver Deus agir. E se você pratica também, não espera em Deus, não ora, não vai ter milagre. Porque você não pode inverter isso. Era necessário um ensinamento. E no versículo 4 diz o seguinte: quando acabou de falar, disse a Simão. Jesus pregou, de repente deve ter pregado sobre o poder de Deus, a autoridade de Deus, pregou sobre fé. Só sei que ele terminou a pregação, virou para Simão e aí jogou o desafio para Simão: volta ao mar e lança as tuas redes. Jogou o desafio para Simão. Jogou depois de pregar. Por quê? Porque ele tinha primeiro jogar a palavra. Por que aqueles homens estavam frustrados? Imagine a noite toda, mais de 1000 vezes lançaram aquela rede. Mais de 1000 vezes tentaram fazer daquela maneira. Tentaram ali acolar, mais para o fundo, mais para cá, tentando tudo, a noite toda. Aí você vai chegar para o cara e vai falar: não, volta para o mar e pesca de novo. E lança a rede de novo. Tinha que ter ali a pregação da palavra, porque é a pregação da palavra que nos dá força. É a pregação da palavra que Deus trabalha no nosso coração, nos motiva, nos diz que vale a pena confiar, mesmo que tudo não esteja se encaixando. A palavra de Deus é que nos faz fortes. E Jesus ensinou que era necessário eles renovar a mente depois de um grande fracasso. Era necessário tirar aquelas mentes negativas, principalmente da especialidade de Pedro, e colocar a palavra de Deus naquela mente, para que ele agisse pela fé. Era necessário a fé primeiro brotar, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, ele jogou a proposta, e Simão respondeu no versículo 5: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Pedro foi realista. Ele era o cara que tinha conhecimento. Ele falou: já tentei de tudo, não dá. Humanamente, isso aqui é uma situação impossível. De repente, quantas vezes nós já tentamos fazer uma coisa, tentou e não deu certo. É uma situação impossível, não tem como. Eu sou pescador, eu estou com a minha equipe, eu estou no mar, eu lancei trocentas vezes e nada. Só que Deus, Ele jogou o desafio. E essa palavra de alguma forma penetrou no coração de Pedro. Porque ele diz: sob a tua palavra, tudo bem, eu fracassei a noite toda, eu tentei do meu jeito, mas sob a tua palavra eu vou lançar a rede de novo. Amém. Jesus estava ensinando a Pedro e a sua equipe que nós podemos nos deparar com impossíveis humanos, nós somos limitados, mas os impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E nós temos que aprender essa lição com Pedro, que a palavra não falha. Nós não podemos discutir com a palavra de Deus. É a palavra de Deus, aguarda, ela vai se cumprir. Deus vela para que ela se cumpra. Amém, Senhor. A palavra de Deus é a última palavra. Deus tem a última palavra sobre qualquer situação. Então nós temos que confiar e perseverar, mesmo que as coisas não se encaixem, mesmo que pareça um absurdo. Porque como é que pode? De repente chamariam Pedro de louco: você vai voltar para o mar. Olha a multidão, você vai pagar um vexame. Você ficou a noite toda, a multidão ouviu Jesus, você vai voltar para o mar para lançar mais uma vez e fracassar? Mas ele topou o desafio. Nós temos que topar o desafio, nós temos que sair do comum, do natural. Nós temos que acreditar na palavra de Deus, porque Deus tem um sobrenatural. Porque o milagre está em não ter peixe onde deveria ter, no momento que deveria ter, que era noite, no mar, e não ter peixe aonde? Ali, no raso, não deveria ter ali. Mas Jesus mostra que está no controle de todas as coisas. Jesus mostra que Ele é o Senhor. E no versículo 6 a 7 diz: isto fazendo, sobre a palavra de Deus, apanharam grande quantidade de peixe, e rompiam-se-lhes a rede,
Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram encher ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. De repente, eu pensei nisso aqui para uma pescaria, a grande questão é saber onde estão os peixes. O pescador ele faz de tudo para saber onde estão os peixes. Às vezes eles jogam luz para pescar certos peixes, que atrai, lula. Hoje em dia tem equipamentos para sonda, para localizar peixe. Mas naquela época não tinha esses equipamentos. Mas Jesus foi no barco e sob a palavra de Jesus estava no barco, o Criador estava no barco. Agora não era só mais ele sozinho, não. Agora o Criador estava com eles. Porque João diz que no princípio era. Ele era no princípio. Ele não existiu no princípio. Ele tem existência em si mesmo, ele é vida. No princípio era o Verbo. O Verbo criou todas as coisas e o Verbo se encarnou. Glória a Deus. Ali era o Criador, ele sabia de tudo. Deus é tremendo, amados. Em Hebreus, quando Paulo fala a respeito da manifestação do Filho, ele diz: o teu trono, ó Deus, é para tudo sempre. Davi, quando teve a visão da ascensão de Cristo, realmente Davi era o homem que conhecia a graça de Deus. Davi, quando teve a ascensão de Cristo, e ele via as pessoas clamando: levantai portas, levantai vossas cabeças, levantai portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E ele ouvia os questionamentos: quem é esse Rei da Glória? Quem é esse Rei da Glória? O Senhor Deus forte e poderoso. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor dos exércitos. Esse é o Rei da Glória. E aí Paulo diz: se os homens tivessem a sabedoria de Deus, se os homens tivessem o conhecimento de Deus, não o seu próprio conhecimento, eles não teriam crucificado o Rei da Glória. Ele era o Rei da Glória. Ali era a manifestação do próprio Deus. Nós temos que olhar através do véu, cara. A carne de Cristo tipificava o tabernáculo. Dentro daquele véu era a própria manifestação do Criador. Era a autoridade de Deus. E Jesus sabia tudo o que precisava saber. Jesus sabia onde estava o peixe, ou com a moeda na boca para pagar o imposto. Jesus sabia várias vezes quando as pessoas estavam pensando no confronto com os fariseus. Jesus sabia o que eles iam dizer antes mesmo de eles proferirem. Esse atributo da onipotência de Deus é uma coisa espetacular. Em Hebreus diz que não há criatura alguma que esteja oculta a Deus. Nada do universo está além da compreensão de Deus. Jonas clamou lá no fundo do abismo e Deus ouviu. O salmista diz: se eu for nas profundezas do mar, ele está lá. Amém. Mateus diz que ele conhece todos os pássaros, não só conhece como cuida. Isaías diz que ele criou um número infinito de estrelas. E não só criou, como ele deu o nome infinito de estrelas. Tem como nós compreendermos isso? Deus sabe tudo que existe. Deus conhece tudo que existe. Deus conhece o presente. Deus conhece o futuro. Amém. O salmista falou sobre, quando ele comentou sobre a sua onipotência, que ele disse: eu fui um profundo abismo. Ele diz: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado. Eu não tenho como atingir. O conhecimento da onipotência de Deus, amados, nos faz realmente descansar em Deus. E a grande questão é que Deus não se decepciona conosco. Deus conhece as nossas limitações, conhece as nossas fraquezas, conhece as nossas debilidades. E o apóstolo Pedro diz que o Senhor nos amou quando nós ainda éramos inimigos dele. É verdade. João não teve expressão para dizer o quão grande era o amor de Deus, que ele diz que ele nos amou de tal maneira. Paulo falou que o amor de Deus nos constrange. Esse amor de Deus é infinito para conosco. Ele conhece a tua dor, ele conhece a tua angústia, ele conhece cada detalhe de cada circunstância da nossa vida que nos aflige, que nos tira a paz. Ele sabe de tudo. Jó, quando teve todos os problemas, caiu a casa, perdeu os bens, perdeu saúde, perdeu família, estava se coçando com um caco de vidro. Ele disse, ele sabia que Deus estava no controle, ele sabia que Deus era onipotente, ele sabia que Deus era onisciente. Ele diz: Deus conhece o meu caminho, Ele conhece a minha história, eu não estou passando indelével diante de Deus,
Deus está no controle da minha vida. O salmista diz que Ele conhece a nossa estrutura, sabe que nós somos pó. Vários versículos falam a respeito desse Deus tremendo que se manifestou em nosso meio. Nós podemos descansar no Senhor, não só porque Ele conhece todas as coisas, mas que Ele tem planos perfeitos para nós, o futuro pertence a Ele. Deus tem planos para nós, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Ele tem pensamentos bons a nosso respeito para dar o fim que nós desejamos. Amém. Então, no versículo 8, a Bíblia diz que, vendo Simão, Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. Jesus estava mostrando também a sua onipotência, o seu poder. Jesus estava mostrando que Ele tem o controle sobre todas as coisas. Jesus estava mostrando ali que Ele tinha um plano para Pedro. Ele precisava. Pedro já estivera com Jesus. Eu dei uma retrocedida. Jesus já tinha curado a sogra de Pedro. Mas de repente, Pedro já não estava convertido. Precisava de uma mudança. Jesus estava mostrando que Ele tinha controle sobre tudo. De repente, Pedro ainda voltava à pescaria porque achava que Jesus não ia sustentar ele. De repente, Pedro tinha essa preocupação em mente. E Jesus estava trabalhando ali na vida do caráter de Pedro. Estava demonstrando para ele que ele podia suprir tudo para ele. De repente, Pedro achou que ia ficar desamparado, deixar sua família desamparada. Mas Jesus está dizendo o seguinte aqui: Pedro, você pode ter o melhor barco, a melhor equipe, pode ter o melhor conhecimento. Se eu não abençoar, não vai adiantar. Vai ficar a noite toda e vai perder tempo. Pedro, se eu retirar os peixes, pode vender o barco, pode dispensar a equipe, pendura as chuteiras, acabou. Ele estava dizendo ali: você está pensando que eu não te sustento? Que te sustento não é o teu conhecimento, não é o teu braço forte, não é a tua capacidade, não é o nosso emprego. Nosso sustento está em Deus, está na sua palavra que nos sustenta. E essa transformação veio porque ele diz, ele prostrou-se. O judeu sabia que só a Deus devia ser adoração. Só a Deus deveria ser adoração. No 5 ele disse mestre. Mas no 8 ele disse, prostrou-se e disse Senhor. Ele agora sabia de quem estava diante. E ele falou: eu sou pecador. Afasta-te de mim, retira-te de mim, Senhor, eu não sou digno. Ele agora viu diante de quem estava, do justo, do santo, do perfeito. E ele se considerou, ele viu que era um pecador. Mas Jesus é gracioso, ele fala: não importa o que você acha que você é. Não importa as suas falhas, porque as pessoas dão desculpa. Não, eu vou para a igreja quando eu não pecar mais. Isso é impossível. Paulo falou: não que eu seja perfeito. O maior apóstolo, o maior homem de Deus sobre a terra depois de Jesus, disse: eu não sou perfeito, prossigo para a perfeição. Então não espere o momento ideal, porque Jesus, Ele não se importa se você é pecador ou não. Ele quer te usar, Ele quer fazer uma obra em você. E o mais impressionante, Deus diz: não temas, você será pescador de homens. Por mais que você se ache pecador, por mais que você se ache merecedor, eu vou te fazer pescador de homens. E o impressionante, amados, para encerrar, eles queriam tantos peixes, ficou a noite toda jogando a rede para pescar. Jesus deu uma grande pescaria, talvez uma pescaria que eles nunca viram na vida dele. E sabe o que eles fizeram? Arrastando, versículo 11, eles o barco sobre a praia, deixaram tudo aquilo que eles labutaram a noite toda, eles deixou para lá e passou a seguir Jesus, porque eles conheceram que nele tudo subsiste. Ele sustenta todas as coisas pelo seu poder. E eles largaram tudo para viver uma nova vida. E nós, de repente, Deus pode estar requerendo algo, não que nós largamos tudo, porque aquilo foi um milagre para aquela época, para aquelas pessoas, naquelas circunstâncias. De repente, Deus está requerendo: não bota impedimento. Não bota impedimento em você, na sua fraqueza, na sua dor, no seu financeiro, no seu conhecimento, naquilo que você se garante no seu taco. Coloque em mim. Nada é impedimento para você hoje fazer aquilo que Deus quer, que é fazer a sua vontade, que você esteja debaixo da tua palavra, seguindo a Jesus com fé e determinação. Eu termino essa mensagem, espero que tenha sido glória a Deus. Amém. Amém. Vamos aplaudir.